Olá, caros telespectadores do programa Um Sentido para a Sua Vida. Estamos nesse instante na continuação da palestra de Adhemar José Gevaerd. Os extraterrestres estão entre nós? Vocês lembram? Gevaerd, aquele ufólogo famoso espírita que está sempre aqui na Federação e que está em todos os lugares onde tem um UFO para fazer uma pesquisa. Vamos assistir. Eu, naquela época, fazia cursinho em Curitiba. Mas a minha família era de Maringá, meus pais estavam lá, meus irmãos. E na manhã do dia 16, de segunda-feira, eu indo para o cursinho, a pé, em Curitiba, frio, mês de abril, eu pego um jornal no chão, daquele dia, e a manchete era da Gazeta do Povo, que já não existe mais, só existe online agora. Irmãos são sequestrados por disco voador em Maringá. Eu, o quê? Na minha terra? Como assim? Larguei tudo, voltei para casa, peguei minha mochilinha e fui para Maringá. E naquela mesma tarde eu estava com os irmãos Jocelino e Roberto Carlos de Matos. Jocelino tinha 19 anos, era eletricista, padrão Copel. Copel é a Companhia Paranaense de Energia Elétrica, ou seja, quando o cara é padrão Copel, é que ele é certificado pela companhia elétrica. E o irmão era estudante, Roberto Carlos, 13 anos. Eles contam exatamente essa história que eu falei para vocês agora, de Sorocaba, exceto que eles estavam a pé. A abdução aconteceu na sexta-feira anterior, sexta-feira santa e sexta-feira 13 ao mesmo tempo, para completar perto da meia-noite. Eles foram na casa de uma irmã que havia ali no Jardim Alvorada, em Maringá, assistindo, não sei, uma missa que tinha na televisão de sexta-feira santa, sei lá o que é. Ninguém tinha, televisão era uma coisa meio rara naquela época, né? E aí, quando eles estavam voltando, assim, eles andaram uns 2, 3 quarteirões, eles tinham que pegar, então, uma outra rua, tudo sem asfalto, e naquela ocasião, no Jardim Alvorada, em Maringá, quem conhece hoje, é quase uma cidade, né? O Jardim Alvorada é quase uma cidade independente de Maringá. Naquela ocasião, ao lado dessa ruazinha havia um campo, arado para plantio, trigo, soja, sei lá o quê. E lá no meio havia um pezão bem grande de manga. Só ele. Os dois meninos caminhando ali, o Roberto Carlos começa a olhar por uma, entre aspas, estrela. E as pernas dele bambeiam. Até que ele fala para o irmão, Juscelino, o mais velho, 19. Juscelino, tem uma estrela que está seguindo a gente. Aí o Juscelino olha e as pernas dele também começam a bambear. Mas eles vão caminhando. Só que, em vez de eles, chegando na esquina, virarem à direita para ir para a casa deles, onde eles moravam com mais o irmão e a mãe, uma casa extremamente humilde, que foi onde eu os encontrei, feita de caixa de maçã, uma coisa assim. Ao invés de eles caminharem para lá, alguma coisa fez com que eles, vejam, sempre há uma intervenção direta, mental, telepática desses seres. Alguma coisa fez com que eles atravessassem o arame farpado, pulassem o arame farpado, caminhassem por uns bons 60, 70 metros de terreno arado, terra vermelha, pronto para plantio, porque aquela luz que eles viram, aquela estrela, ela se adiantou e ela ficou atrás daquele pé de manga. E os raios vazavam assim pelos galhos do pé de manga. Eles caminharam até lá e caíram. E só se lembram de que com muita dificuldade, algum tempo depois, eles, um se apoiando no outro, se levantam, fazem o caminho reverso, chegam na casa, viram então ali, chegam na casa, a mãe desesperada, que havia passado várias horas, o irmão ali, e em vez deles baterem na porta, eles estavam tão fracos, um se apoiando no outro, que eles derrubaram a porta. Eles derrubaram, caiu a porta, caiu tudo. Aí o irmão mais velho fala, mãe, a estrela, a estrela, a estrela. E eles apontam para o objeto que estava atrás daquele pé de manga. Quando eles apontam, sai um raio daquele objeto, que atinge os dois no chão, como se os envolvesse num invólucro de luz. A mãe foi tocar e tomou um choque. E enquanto aquele objeto pulsava lá longe, pulsava também aquele invólucro de luz ao redor dos meninos. Essa é a história. Muito bem. Aí eu tive a sorte já de conhecer esse caso. Eu falei, agora eu vou fazer uma pesquisa intensa sobre essa ocorrência. E eu montei um grupo de pesquisas em Maringá. Ninguém entendia chongas de ufologia, mas eu comecei a explicar ufologia para eles.
e achei um médico de Mandaguari, a cidade vizinha, que por sinal era o dono de um hospital lá, Dr. Oswaldo Alves, que era hipnólogo. E ele fez as hipnoses nos meninos. Claro, um separado do outro. Porque se um assiste a hipnose do outro, ele pode ter as suas memórias misturadas com o que ele vai contar. Então, tem que ser sempre separado. E a hipnose, ela pode ser feita assim, uma vez, duas, três, cinco. Nesse caso, a gente fez inúmeras vezes. Tá? Sempre dando um comando ao final da hipnose para que ele não se lembrasse dos fatos. Porque se ele se lembrasse, isso atrapalharia a investigação. Como é que eu sabia disso? Naquela época, bom, já bem desde antes disso, quando eu tinha meus 13 para 14 anos, eu dava aula de inglês. Tá? Eu aprendi inglês sozinho. Deve ter vindo de uma outra encarnação. Já até tive no lugar onde eu morei, nos Estados Unidos, no norte da Califórnia. Aprendi inglês sozinho. Eu falo inglês fluentemente. Faço palestra em inglês, coisa toda, normal. Naquela ocasião, eu me correspondia, não era e-mail, porque não existia e-mail, lembra? Eu me correspondia com pesquisadores dos Estados Unidos, onde as coisas das abduções eram bem mais conhecidas. Entre eles estava o Dr. Leo Sprinkle, da Universidade do Wyoming, e o casal Lorenzen. Eles recebiam as minhas cartas falando inglês. Eles deviam pensar, pô, esse cara é um baita investigador lá, e eu era um moleque de 13, 14, 15 anos. Eles me mandavam os reprints, que eram os artigos que eles publicavam, textos, livros, etc. Tal. E eu lia, devorava aquilo, então eu conhecia a abdução. Naquela época eu conhecia. Você não tenho medo de dizer que eu provavelmente naquela ocasião era quem mais conhecia de abdução na história da ufologia, até lá. Então, para mim, trabalhar esse caso sobre hipnose regressiva foi muito bom. Agora, veja o que aconteceu logo na primeira noite. Entre eles terem sido abduzidos, em 13 de abril de 1979, e nós fazermos a hipnose, que foi uns meses depois, o Jocelino se casou. Já vou contar o que aconteceu dentro da nave. O Jocelino se casou com a Marilena. E para assegurar que eles tivessem tranquilidade no processo de hipnose, nós pedimos para a mãe e para a esposa dele participar da hipnose. Ele sabia, então, que a mãe e a irmã estavam, a mãe e a esposa, desculpa, estavam ali assistindo a hipnose. Bom, o que aconteceu na nave? Os dois irmãos, quando eles caíram debaixo do UFO, dois seres vieram, e isso eles só se lembraram sobre hipnose regressiva, porque conscientemente eles só se recordavam que eles se apoiaram um no outro, voltaram caminhando e caíram lá com a porta e tudo da casa. Não foi? Foi o que eu contei, né? Então eles se lembram. Então, do ponto onde eles não conseguiam lembrar conscientemente, eles lembraram que eles então foram colocados em pé por dois seres que saíram da nave. O irmão Jocelino, o mais velho, foi elevado para dentro da nave. A nave era um disco, havia uma porta de 1,5 metro aproximadamente, redonda, que se abriu como duas folhas. Ele viu isso acontecer. Os seres ergueram o Jocelino, e quando ele estava meio corpo para dentro da nave, meio corpo para fora, eles colocaram uma coisa no braço do Jocelino, alguma coisa, um medidor, alguma coisa, sei lá. E aí então, o que quer que tenha sido aquilo, deu certo, e ele então foi levado inteiro para dentro da nave. A mesma coisa aconteceu com o Roberto Carlos, de 13. Lá dentro eles foram colocados em locais distintos. Antes de serem colocados em lugares distintos, eles passearam pela nave. Eles viram uma sala em que havia, o que eles lembraram, que parecia tela de televisão, com imagens da Terra, mas de tela plana, 1979. Tá? Aliás, curva, né? Porque estava na parede da nave, e a nave era redonda. Eles tiveram diante do que os seres falaram para ele, mentalmente, que eram os motores. Os motores, eles chamavam de bico de avião. Bico de avião, eram duas ogivas, assim, dois cones, meio abaulados, de 1,5 metro aproximadamente, 2 metros cada um, separados entre si também pela mesma distância. Não havia botão, não havia fio, não havia reloginho, não havia parafuso, não havia nada. Aliás, isso é uma coisa engraçada, deixa eu fazer um parênteses aqui. Nós sabemos que algumas naves já caíram nos Estados Unidos, especialmente em Roswell, em 1947. Um cara que vazou informação recentemente, ele disse que até hoje os americanos não descobriram onde é que está o motor. Se é que tem motor. De tão avançadas que são essas naves. Elas não têm parafuso, elas não têm rebite, elas não têm fio, elas não têm nada.
Eles não sabem onde está o motor da porca da nave. Mas no caso do Juscelino, voltando então aqui para o Brasil, eles falaram, isso é o nosso motor. Ah, legal. Depois eles foram por outros lados, o Roberto e Carlos então foi separado dele, porque tinha 13 anos e a função dele nessa abdução era outra. Eles queriam o Juscelino. O que eles fizeram com o Juscelino? Eles recolheram numa mangueira, colocaram o pênis dele numa mangueira e recolheram líquido seminal, sêmen. Ele ficou aturdido com aquilo ali. Pegaram esse sêmen, que foi transportado para parecia um saquinho de celofane, segundo a descrição dele, tudo é a descrição dele, e colocaram numa gaveta, numa entrada, e no ar, assim surgiram umas figuras. Falaram, pô, deve ser uma ampliação, né, microscópica. Aí na hipnose seguinte, nós mostramos para ele ampliações de espermatozoides, os espermatozoidinhos ali e tal, né? Não, mas não era aquilo. Também mostramos outras ampliações de outros tipos de células, mas ele não identificou com nada. Era um outro tipo de exame, a gente não sabe de que natureza. Mas deu certo, porque em seguida, pá, ele não sabe como, mas entra uma mulher, igual às nossas, porém, com o quadril um pouco mais alto. Ela retira uma parte da sua vestimenta e eles fazem amor. Incrível, né? Mas isso não é novo. Isso vem acontecendo desde sempre. Um caso, o primeiro que nós conhecemos, de abdução em que houve relação sexual, aconteceu no final dos anos 50, com um mineiro, que é mineiro? Antônio Vilas Boas, aqui de São Francisco de Sales. Ele foi levado para bordo de uma nave e foi submetido a uma relação sexual com uma mulher, que depois pôs a mão no ventre, apontou para cima e disse alguma coisa assim, tomara que a semente vingue. Isso não é sexo, isso não é pornografia, isso é experiência de reprodução. Em alguns casos é feito assim, no ato, no tete a tete. No outro é extraído o esperma, é extraído o óvulo, e eles fazem lá, sem a presença do, entre aspas, doador. E as situações também, parece que tudo gira em torno da geração de seres híbridos. Há situações de pessoas que são levadas para bordo de naves, que são chamadas naves maternidade, porque tem um monte de tubos com água, com algum tipo de líquido nutritivo, e fetos em diferentes estados de crescimento. Eu trouxe ao Brasil também para fazer palestra para nós a Debbie Jordan. A Debbie Jordan, também chamada de Cat Davis, é uma mulher cuja história foi transportada para um filme chamado Intruders. Vocês encontram na internet, Intruders. Ela é levada para bordo de uma nave, ela tem o seu material genético recolhido. Ela foi levada várias vezes. E quando os seres geraram uma criança a partir daquele material genético, ela foi levada para ver a criança. Eu conheci ela em 1992. Nós estávamos num congresso em Las Vegas, eu estava fazendo palestra, ela estava contando a experiência. Nós nos encontramos na manhãzinha seguinte ao evento, eu estava com a minha primeira ex-mulher, eu estava indo para Nova York. No aeroporto de Las Vegas a gente encontrou ela estava com o segundo marido. Aí, como eu também sou pai, eu não me contive e fiz uma pergunta para ela. A história dela é muito conhecida na ufologia. Qual é a sensação que você tem de saber que você tem um filho em algum lugar por aí? Não devia ter perguntado, mas eu sou pai. E ela chorou. Ela disse que ela sabe que esse filho está em algum lugar e ela não pode ter contato com ele quando quer, mas quando eles querem. Gente, isso está acontecendo desde sempre. Se a gente já sabe que as abduções são reais, acontecem assim, às milhares. Para vocês terem uma ideia, em todos os meus contatos com os ufólogos do mundo, eu viajei para tudo que é lado. Gente. Semana passada, neste horário de domingo passado, eu estava fazendo palestra para a Força Aérea Chilena, lá em Santiago, na FIDAI, na Feira Internacional da Aeronáutica e do Ar. Fui o único brasileiro. Tinha um uruguaio, tinha uma argentina, cada um representando seu país, eu fui lá representando o meu, convidado oficial pelo governo chileno. Eu falo em tudo que é lugar. E eu conheço todos os ufólogos do mundo.
Assim, literalmente. Quem tem algum papel relevante na história da ufologia, eu conheço e me conhece. Eu faço palestra o tempo inteiro, em todo lugar do mundo, já fiz muitas. Tá? E eu falo isso para dizer para vocês que toda vez que eu tive com um ufólogo cujo trabalho é relevante, eu sempre faço a seguinte pergunta. Meu amigo, por exemplo, Stanton Friedman, Glenn Mackay, Luiz Elizondo agora, do Pentágono, está vindo aqui para o nosso congresso em maio, Porto Alegre, que fez aquelas revelações do Pentágono. Eu pergunto a todos eles, na sua opinião, qual é a quantidade de pessoas, vamos dizer, nos últimos 50 anos, do planeta Terra que já foi abduzida? Dá uma porcentagem, um número. Invariavelmente, eles me falam 1%. 1%. Ou seja, isso significa que, na opinião de dezenas de pesquisadores, de dezenas de países, de culturas diversas, de décadas de trabalho na ufologia, 1% da população da Terra já foi abduzida. Mas a gente só conhece alguns milhares de casos, por causa daqueles funis que eu descrevi. 1%. É muito. Nós sabemos que 9 a cada 10 abduções há extração de material genético para a geração de seres híbridos, parte alienígenas, parte humanos. E depois há novos processos de hibridização. Eu publiquei outro livro do pesquisador David Jacobs, professor da Universidade da Filadélfia. Esteve no Brasil no ano passado fazendo palestra num evento que eu realizei em Curitiba. E eu lancei o livro dele, Infiltrados. O plano alienígena de se mesclar com a humanidade. Isso, as abduções estão acontecendo desde sempre. Elas não começaram desde 1947, quando começou, vamos dizer, entre aspas, a era moderna dos discos voadores, mas desde sempre. Jesus Cristo, quem era? Nasceu de uma mãe virgem? Como assim? Nós sabemos que Maria foi preparada para gestar aquele ser. E que antes de Maria, a mãe dela, ou seja, a avó de Jesus, também foi preparada. Quando a abdução acontece na vida de uma pessoa, é porque ela já vem acontecendo antes, e ela vai continuar acontecendo lá para frente. Os abduzidos já estão escolhidos. Se hoje, vou pegar o Paulo Aníbal aqui, pegando o Paulo Aníbal, vocês conhecem, pesquisador Paulo Aníbal, se levantei para te apresentar para o pessoal. Aí, Paulo. Aí uma salva de palmas para o Paulo. Paulo é um batalhador da ufologia brasileira. Obrigado, Paulo. Paulo Aníbal, ele acordou hoje, por exemplo, com a sensação de que alguma coisa aconteceu essa noite. A gente faz uma hipnose nele agora e descobre que ele foi abduzido. Eu aposto o que quiser, que se a gente prosseguir com a hipnose, nós vamos descobrir que ele foi abduzido outras vezes antes e virá a ser abduzido. E é provável que o filho, o neto dele também venha. Ou que seu pai, o seu avô, sua mãe tenham sido. Se entra uma mulher na vida dele, ela pode ser abduzida. Porque a abdução é um processo de observação constante da pessoa. E eu me atrevo a dizer, com muita segurança, que isso não está limitado a essa existência. Porque esses seres não estão interessados única e exclusivamente em carne, osso, em esperma e óvulo. A abdução percorre as vidas do sujeito nas suas diversas encarnações, porque esses seres também estão interessados em nossa evolução espiritual. Há fortes evidências obtidas com investigações de hipnoses a vidas passadas, de que um abduzido hoje tenha sido abduzido no passado. A abdução, ela é espiritualmente dependente, ela é DNA dependente, verticalmente. Se eu sou abduzido, quase certo que os meus pais, meu pai ou meu avô tenha sido, porque o material genético importa. É quase certo que o meu filho, o meu neto, minha netinha, tem uma de 3 anos, que vive em 330, né, vai ser abduzida. Então isso é um fato. Um dia a ufologia vai estar bem preparada para lidar com essa realidade. Um dia, estamos aí, mexendo nossos pauzinhos aí, trabalhando, juntando, fazendo a massa crítica acontecer, para que a gente possa ter isso rolando. Mas isso é fato mesmo. Então, a abdução, ela acontece. Outra coisa muito importante, 9 a cada 10 abduzidos, durante o seu processo, recebem um implante em seus corpos.
Esse implante é uma coisinha microscópica, assim, ó, não tão microscópica, é tamanho de uma ponta de lápis, aproximadamente, que é colocado, muitas vezes, pela narina, no cérebro, é colocado atrás das orelhas, é colocado em outras partes do corpo. Eu fui muito amigo, até que ele faleceu, do pesquisador e médico americano Roger Lear. Vocês vão encontrar nesses vídeos do History Channel. Ele era um cara que extraía esses implantes. Ele tinha uma profissão, a profissão dele, a especialidade em medicina, era a cirurgia de mãos e pés. E um dia, fazendo a cirurgia num pé de uma senhora, ele encontrou uma dessas maquininhas, dessas coisinhas, e retirou. 6 meses depois apareceu outra coisinha no pé dela. Ele começou a perseguir esse assunto. E ele acabou tirando 17 implantes de pessoas. Aliás, implantes de 17 pessoas. Tá? Por isso tem um vídeo na internet, no Netflix, chamado Patient 17, em que é feita a abordagem do tratamento do caso da 17ª testemunha. Então ele faleceu há uns 3 anos atrás. Era muito amigo meu, muito. Uma pessoa muito querida, quase brasileiro. Sabe, americano de alma brasileira? Era o Roger. Deus o tenha. Né? Agora ele está olhando para nós aqui. Bom, o Roger, ele chegou a analisar esses implantes e ele tinha uma parceria com a Universidade de Toronto. Ele mandava para lá esses implantes e um pesquisador lá, com a sua equipe, tentava fazer análises de todos os tipos. Os implantes, eles são meio biológicos e meio metálicos. Eles são colocados no organismo perto de onde tem bastante ramificação nervosa. Tá? Então, perto de lugares onde passam nervos, porque é ali que passam as sensações, as emoções, os sentimentos. Porque esses implantes, eles são um captador de informações fisiológicas do ser humano e transmissor. Agora vejam, eu falei que os ufólogos do mundo acreditam que 1% da população tenha sido abduzida. Bom, nós estamos falando de 8 bilhões de seres humanos. Quanto que é 1%? É gente pra caramba, né? Vamos fazer o seguinte, vamos dividir por 10. Ainda assim é gente pra caramba. Vamos dividir por 100. Ainda assim é gente pra caramba. Vamos dividir por 1000. Puxa, ainda assim é gente pra caramba. Tá, vamos falar que seriam só 100 mil abduzidos no mundo. Vocês imaginam a infraestrutura que foi colocada em funcionamento para isso acontecer? Fazem ideia? 100 mil abduções. Quantos seres, quantas naves, quanto material que foi usado lá para tratar dos abduzidos, quanto esperma que foi recolhido, quanto implante que foi colocado. E essas pessoas estão por aí no mundo inteiro hoje com esses implantes transmitindo. Eu fico pensando numa sala de telemarketing, um monte de gente lá atrás da telinha, captando, agora o Paulo Aníbal, agora, olha lá o que ele fez ali, não sei o que e tal. Estão sabendo que todos estão fazendo, entende? Para quê? Talvez para um dia, os caras falam assim, bom, chegou a hora, né? 2019, o Chico estava certo, nós não tocamos fogo no planeta ainda, tá? Então em 1 ano, em 2 meses, é capaz que aquela grande previsão do Chico, que nunca errou em nada, se confirme. Isso se o Kim Jong-un não tocar fogo no mundo, isso se o Trump não tocar fogo no mundo, isso se o Bashar al-Assad não tocar fogo no mundo, isso se o Putin não tocar fogo no mundo. Quem sabe em julho do ano que vem. Vocês conhecem a previsão, né? Da data limite, segundo Chico Xavier. Geraldinho vai falar isso para vocês hoje, vai ser uma viagem maravilhosa entre a palestra dele. Não percam, tá? Então ele vai falar sobre isso aí. Nós temos 1 ano e 2 meses. Quem sabe, se isso se verificar, os implantados em todo o mundo recebam um tipo de sinal para fazer aquela mudança esperada na sociedade, também de dentro para fora. Até porque eu acredito que os híbridos que estão sendo gerados e reintegrados no planeta, essas crianças maravilhosas que estão vindo aí já com enorme sensação de respeito ao meio ambiente, de respeito ao cidadão, de respeito ao mundo, crianças preparadas e distintas das gerações anteriores, essas crianças podem ser essas que tanto falam, índigos, cristais, sei lá, tem outros termos aí. Nós, quando pensamos num encontro com extraterrestres, vem na nossa mente aquela ideia, muito obrigado, vem na nossa mente aquela ideia de naves ao redor do mundo, né? Independence Day, a chegada. Pois é, pode ser assim, mas eu acredito
assim, firmemente que a humanidade vem sendo preparada para que no momento certo essa modificação também se faça de dentro para fora. Pode ser uma combinação das duas coisas. Mas um dia a gente pode atingir a massa crítica no planeta de pessoas que querem uma sociedade melhor. Que querem, porque esses déspotas que nos governam, eles não vão ficar aí para sempre. Uma hora o Putin bate as botas. Quem sabe entra um cara bom lá no governo. O Bashar al-Assad também. Essas pessoas todas. Esses déspotas, vocês já perceberam? O mundo é governado por déspotas. Olha, tirando uns 2 ou 3 aí, o mundo é governado por gente maluca. Olha aqui na América do Sul. Evo Morales, Maduro, até pouco tempo atrás, Cristina Kirchner, credo, Lula, ai. Vamos parar por aqui. Ele é meu vizinho lá. De um lado é o Moro, do lado é o Lula. Curitiba. República de Curitiba, dorama político lá, na cadeia. Muito bem. Então, imaginem, a mudança um dia pode ser feita também de dentro para fora. Porque há que haver isso. E aí vocês me perguntam, mas Geva, o que a gente pode fazer para estar preparado para isso, para esse encontro? Já vou dar um, né? Porque, vejam, gente, não tenho dúvida que o contato vai acontecer. Um encontro oficial e definitivo vai acontecer. Isso é inescapável. Mas precisa de uma melhoria da gente. Porque senão não adianta nada. Vamos supor, amanhã na hora do rush, aqui na Praça da República, desce um disco voador. Placa de disco voador. Desce um cara lá de dentro, carteirinha de marciano. Todo mundo vai ver. Daqui a pouco, helicópteros com todas as redes de televisão, não sei o quê. Isso já começa a ser transmitido ao vivo para o planeta Terra, e não sei o quê, e todo mundo. E vai lá o prefeito, não é mais o Dória, né? É outro cara. Vai lá o Alckmin, também não é mais o Alckmin agora. Não, continua o Alckmin. Eu não sei, esses caras estão tudo querendo ser presidente. Mas vai ser lá alguém lá, vai a Gleisi Hoffmann, meu Deus do céu. Aí os caras vão embora. Mas enfim, a nave fica ali. Ela também é minha vizinha, pior. Essa mora do ladinho da minha casa. Ai, credo. Né? A nave fica ali por meia hora e aí a nave vai embora. É claro que alguém vai dizer, aquele povo lá de São Paulo, todo mundo alucinou. É um povo meio doido. Mas o fato é que a nave pousou, saiu um ET de dentro, se identificou, falou no idioma dele, depois que ele foi embora. E aí? Vocês vão voltar para o trabalho. Na hora do almoço vocês vão almoçar, à noite vão assistir novela, na quarta-feira tem futebol. Mudou alguma coisa a vida de vocês? Ou a minha? Ou a nossa? Não, nada. O mundo continuou sendo igual. Então, peraí, nós tivemos um contato com uma civilização que veio de um outro planeta, em plena luz do dia, inequívoco. E isso não muda nada, 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 nada. E ainda vai ter alguém dizendo lá, aquele cientista, astrônomo, eu acho que os caras lá se enganaram, tiveram uma alucinação coletiva, como se astrônomo soubesse da alucinação coletiva. Então, não pode ser assim. Não pode ser uma banalidade. Tem que ser algo que seja verdadeiramente transformador e revelador. Agora, não se iludam, porque um contato dessa natureza com uma civilização mais avançada, o que implica em outras também, vai evidentemente causar um certo trauma. Quem estiver mais preparado para isso, vai passar melhor por esse trauma, mas vai causar um trauma na sociedade. Depois as coisas se ajeitam, e depois as coisas serão muito melhores. Como todo processo de mudança. Mas, inicialmente, vai ser um trauma. Como é que nós podemos passar por isso? Uma receitinha caseira, básica. Água com sal e açúcar para acabar com diarreia? Uma receitinha caseira. Eu tenho que ser uma melhor pessoa. Eu tenho que ser uma pessoa boa. Eu tenho que ser uma pessoa boa. Eu tenho que ser uma pessoa boa. Eu tenho que ser uma pessoa boa para os meus familiares, para os meus amigos, para os meus vizinhos, para a minha comunidade. Nós temos que ser pessoas boas, conscientes e bem informadas. Fazer o bem. Porque um dia nós vamos atingir a massa crítica de pessoas que querem o bem, de pessoas que podem transformar essa sociedade, de pessoas que podem melhorar o planeta, o mundo que nós vivemos. Nós temos a inspiração dessas crianças, super, hiper bem preparadas,
Minha netinha, meu Deus do céu, aquela menina com 2 anos de idade, ela mexe no computador, no iPad, tudo. Entende? Não consigo acompanhar. Então, essas crianças estão vindo, nós temos que nos inspirar. Essas crianças vêm com propósito. Muitos entre nós têm esse propósito. Muitos abduzidos e híbridos que estão entre nós, junto com esses seres, que estão justamente para ver esse avanço que nós fazemos na nossa sociedade. Nós temos que ser pessoas melhores para nós e para o mundo. Porque um dia a gente atinge essa massa crítica e transforma as coisas. E o contato, quando ocorrer, vai ser menos traumático para quem estiver preparado. É isso? Então, deixa aqui essa mensagem final. Sermos pessoas melhores para nós, para as nossas famílias, para os nossos amigos, para os nossos vizinhos, para as nossas comunidades, para o planeta Terra, para os animais. Sermos pessoas boas sempre. Não custa nada. É uma receitinha caseira que serve para tudo, né, Silvia? É isso aí, gente. Muito obrigado. De coração. Valeu. Então, passando as nossas perguntas, meus parabéns pelas suas colocações. Eu quero, primeiro de tudo, uma coisa que me preocupa sobre os OVNIs. Nós sabemos que, fisicamente, nós temos um tempo, né? Aristóteles, lá no 4º livro de Metafísica, ele tem uma aporia, que é o tempo. O tempo é constituído de instantes. Nós sabemos que a velocidade máxima aceita são 300 mil quilômetros por segundo. Como essas naves vêm de outros planetas, qual a tecnologia, existe um conhecimento que, através da NASA, algo que já, vamos dizer assim, poderia fazer derrubar esta aporia do tempo? Olha, eu realmente não tenho essa resposta, eu acho que ninguém tem. O fato é, as distâncias interplanetárias são gigantescas. Para vocês terem uma ideia, a estrela mais próxima do Sol está a 4,3 anos-luz, ou seja, se nós viajássemos na velocidade da luz, que é de 300 mil quilômetros por segundo, nós precisaríamos de 4 anos e tantos meses para chegar ao planeta ao redor de Alfa Centauri. E nós, claro, não vamos passar esse tempo todo viajando. Deve haver outro meio, um meio que permita esses seres virem até a Terra sem se submeterem a esse longo período de viagem. Eles têm que ter uma tecnologia muito superior à nossa. Vejam, como é que é o esquema da tecnologia na Terra? Nós ainda não demos o salto quântico em termos de tecnologia. Você pode pegar o carro mais avançado que nós temos hoje, pega lá, uma Ferrari de 3 milhões de dólares, desde que o Collor tem 2 ou 3 na garagem, às custas do povo de Alagoas, né? Pega uma Ferrari e pega o primeiro carro, aquele Ford Bigode de 100 e poucos anos atrás. Os dois têm pneus, os dois queimam combustível fóssil, os dois têm que ter um cara atrás do volante. Então nós não demos o salto quântico, que é um veículo que não precise girar em torno de pneus e que não precise queimar combustível fóssil. Ah, tá, tem o hidrogênio, mas tudo bem, ainda assim é combustão. Ou tem o motor elétrico, mas ainda assim o processo é de fazer as rodas se mexerem. Então, por mais avançados que nós estejamos agora, nós ainda conservamos uma tecnologia idêntica. Veja, um avião. Pega o primeiro teco-teco, ou um teco-teco lá para trás. Ele tem asas. Todos os aviões têm asas, porque precisa haver uma reação das asas, da borda de ataque, com o vento, com o ar, para que eles possam se suspender e viajar. Então, nós não demos ainda o salto quântico, que é ter um objeto que viaje sem precisar de asas, sem precisar de hélice, sem precisar de turbinas. Essas naves, elas têm essa tecnologia, porque elas vêm e param no ar, e descem, e sobem, e vão para lá, e vão para cá. Em 1986, aqui sobre o estado de São Paulo e parte do Rio e do sul de Minas, houve o que nós chamamos de Noite Oficial dos UFOs no Brasil, 19 de maio. Foi chamado oficial, esse foi o nome dado pelo antigo co-editor da revista UFO, Claudeiro Corvo, já falecido.
foi dito que era oficial porque o próprio ministro da Aeronáutica naquela época, o brigadeiro Otávio Moreira Lima, convocou a imprensa para falar a respeito, era no final da ditadura, imaginem vocês. Para vocês verem como os militares brasileiros tratam o assunto do fenômeno UFO com respeito. Nós sempre pesquisamos discos voadores aqui. Pois bem, nessa noite oficial houve uma perseguição. 7 caças a jato da Força Aérea Brasileira foram colocadas ao encalço desses objetos que entupiram os radares de controle de tráfego aéreo sobre Rio, São Paulo e Minas, até Brasília chegar. Pois, o brigadeiro Sócrates Monteiro, que naquela ocasião era o comandante da base aérea de São Paulo, numa entrevista que eu fiz com ele, ele me declarou que os objetos estavam, em alguns momentos, a mais de 14 mil quilômetros por hora. Imaginem, 14 mil quilômetros por hora, nada chega perto. Agora, na semana passada, lá na FIDAI, no Chile, eu pude ver o F-22 Raptor voando. Ele atinge 2.500 quilômetros por hora, uma máquina poderosíssima. 3 máquinas dessas, se vendidas no mercado negro, acabavam com a fome em 5 países da África. Custa 150 milhões de dólares cada um, o programa de desenvolvimento custou 66 bilhões de dólares. A máquina estava lá voando, coisa impressionante. Coisa impressionante. Olha, sem descrição, uma coisa medonha. Está no meu Facebook lá, vocês vão ver essas filmagens que eu fiz. Essa máquina é a mais avançada que há e voa a 2,5 mil quilômetros por hora. Essas naves, os discos voadores, elas chegam a 14 mil quilômetros por hora na nossa atmosfera. No ano passado, em dezembro, um ex-agente do Pentágono, um cidadão de ascendência latina, Luiz Elizondo, que foi 22 anos, agente sênior de contra-informação nos Estados Unidos, trabalhou na Síria, no Iraque, no Irã, espião. Fiz amizade com ele. Ele virá daqui a um mês e pouco para o Congresso Brasileiro de Ufologia que eu realizo em Porto Alegre. Tá? Ele virá e nós vamos trazer também 5 membros de organismos oficiais de pesquisas ufológicas da América do Sul, de 5 países distintos, inclusive o Brasil. Ele falou, no ano passado, chocando o mundo, que o Pentágono tinha filmagens de discos voadores andando acima de 20 mil quilômetros por hora. Se eles fazem isso na nossa atmosfera, fora dela, provavelmente façam muito mais. Que tecnologia que há nessas naves? Eu falei para vocês agora há pouco que a nave que caiu em Roswell, até hoje o governo americano não descobriu onde é que está o motor. Como é que pode? Então, é algo que está muito à nossa frente, muito à nossa frente. Eu acho que os cérebros mais privilegiados do planeta estão trabalhando nisso, como Michio Kaku, Stephen Hawking, que acabou de partir por Oriente Eterno, acabou de partir, deixando a humanidade bem mais fraca moralmente, intelectualmente. Esses caras trabalhavam dia e noite em tentar perceber, entender como é que isso pode acontecer. Talvez a gente tenha que pegar o exemplo da ficção científica. Star Trek, aliás, é da ficção científica da série Jornada nas Estrelas que a gente tira a diretriz número 1. Sabe qual é a diretriz número 1, né? A de não interferência. Os ufólogos acreditam nisso. E é lá que a gente tem a velocidade de dobra. Que o Spock e o Kirk falam lá, vamos, dobra 3. O troço vai, as estrelas ficam para trás. Porque eles viajam acima da velocidade da luz. Muito acima. Eu acredito até que eles não tomem conhecimento da velocidade da luz. De uma pesquisadora da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, em Porto Alegre, num debate, uma professora argentina, astrônoma, astrofísica, falou, espera aí, eles não podem existir, porque eles não podem vir de outros planetas, as distâncias são muito grandes. Aí eu falei, bem, então tá, quando eu encontrar eles, eu vou falar, gente, vocês não podem existir, voltem para os planetas de vocês, porque vocês não podem viajar acima da velocidade da luz. Vocês não podem existir, pronto. Só assim que a gente consegue resolver essa equação, eu acho. Nossa, muito bom. E pensar que essa aporia de Aristóteles foi quase 500 anos antes de Jesus, Imagina. né? Imagine. Quem sabe ele era um ET. Esse cara não era daqui, não. Como Elon Musk não é daqui. Como esses caras aí, o cara do Facebook, do Google, esses caras não podem ser daqui, eles são muito avançados. Bill Gates, esses caras não são daqui. Certamente. Como você falou dos filmes, eu me lembrei de o meu marciano favorito. Esse filme, ele tem uma característica. Sim, o ET chega na Terra,
mas ele tem um comprimido, espécie de uma cápsula que ele põe na boca e ele se transforma. Você tem algum conhecimento de ETs que estiveram no Brasil? Eles mudam o formato do corpo físico deles, se adaptam, vamos dizer, ao clima da Terra? Eu acho que essas civilizações que estão vindo aqui conhecem já de bastante tempo a gente. Há algumas que conseguem sair de dentro das naves sem usar escafandro, sem usar proteção. Há outras que usam ainda, né? Muitas ainda usam. Mesmo assim, eles conseguem sair de dentro das naves. E são vistos por aí, né? Eu não tenho notícia de nenhum caso em que eles tenham se transformado. Eles são o que eles são, né? Dessa maneira. Alguns casos, eles parecem ter uma força descomunal. Uma ocorrência registrada no começo dos anos 50, final dos anos 40, perto de Pitanga, no interior do Paraná, lá onde deram uns balaços nos ônibus, lá no interior do Paraná, ali naquela região desceu uma nave e tinha um agrimensor, o Joseph Higgins, de ascendência inglesa. E ele estava medindo o terreno, ele viu a nave descer, os peões dele sumiram por ali, né, fugiram de medo, e ele se aproximou da nave, conversando com os seres. E esses seres lhe convidaram para entrar na nave para dar uma volta. Olha a saída que o cara teve. Ele mostrou a carteira dele com a foto da mulher, para dizer, vou chamar ela para vir comigo. E eles deixaram ele sair, mas na verdade ele não queria ir, então ele deu essa desculpa. Aí ele ficou atrás de uns arbustos, vendo os seres. Os seres pegavam pedras de tamanho descomunal no chão e jogavam um para o outro. Antes de eles se afastarem, eles fizeram, durante aquele processo de diálogo, quase sempre telepático, eles estavam com escafandro, eles estavam com roupas semelhantes àquele bonequinho da Michelin, daquela pneu, semelhante àquele serzinho lá. Escrevemos matéria sobre isso. E eles fizeram, junto com o José Higgins, eles fizeram um círculo com 7 círculos ao redor. Eles apontaram para o centro do círculo, apontaram para o sol, e falaram a palavra álamo. Álamo é uma palavra conhecida dos índios norte-americanos, de onde viriam certas lendas, certos mitos acreditados por eles. Aí apontaram para a terceira órbita, apontaram para o Joseph Higgins e falaram Orc. E apontaram para a 7ª órbita e apontaram para eles mesmos e para a nave, como que dizendo que viriam da 7ª órbita, que é Mercúrio, Vênus, Marte, Terra, Júpiter, Urano, Netuno. Seria essa a origem deles? A gente não sabe. Outra coisa muito importante, amigos, dentro da disciplina espírita, há a propagação de seres vivendo em Marte, em Vênus, em Júpiter, e isso é histórico. Evidentemente que esses seres não podem estar num formato tridimensional como nós aqui. Nós não podemos viver em Marte, nós vamos ter que fazer uma mudança em Marte para viver lá. Em Vênus nem pensar, porque aquele é ácido sulfúrico puro. Existem seres que podem, portanto, viver em outros orbes sem naturalmente terem uma constituição óssea, física, como a nossa. Eu acredito nisso. Então, se a gente for pensar dessa maneira, é provável que alguns seres que vêm aqui não precisem também de discos voadores. Outra coisa, qual é a velocidade mais expressiva, a maior velocidade que há no universo? Vai acima da velocidade da luz, a do pensamento. Com certeza, mas esses seres, eles têm uma força de pensamento, qualquer coisa, incompreensível para nós. Eles poderiam fazer suas máquinas voarem simplesmente com a força dos seus pensamentos. Houve um outro caso de queda de nave, também naquela época dos anos 40, nos Estados Unidos, em que os seres, havia assim, num lugar onde se presumia que os seres sentavam, tinham umas perfurações, onde se presumia que eles colocavam os dedos ali. E dessa maneira eles faziam a máquina se mexer. Isso foi retratado na série Taken, do Steven Spielberg, que é outro cara que não é desse planeta. Vamos combinar.
Ele fez há 40 anos atrás um filme que até hoje é clássico da ufologia, que é Contatos Imediatos, do 3º grau. Sensacional. E depois, para a criançada, ele fez ET, o extraterrestre. Bacana. E ele fez essa série, Taken, que aborda a ufologia de A a Z. E aí ele retrata isso, nave em que os seres põem os dedos, e ali eles poderiam fazer a nave funcionar. Respondi? Muito bem, muito obrigada. Olha, veio do público aqui também mais uma pergunta dizendo assim: como saber se estamos sendo abduzidos por seres confederados ou não? Eu imagino que quem perguntou deve ter um certo desconforto, um certo mal-estar. Então, como você poderia responder para esta pessoa? Esse negócio de confederação é complicado, né? Mas eu acredito que exista. Por quê? É uma coisa meio óbvia. Vamos sempre usar o exemplo terreno. Porque se a gente inverte os papéis, a gente consegue compreender melhor as coisas, tá? Pensa como um extraterrestre. Veja, aqui na Terra, apesar de todas as nossas diferenças, nós temos uma ONU. Um dia houve em que foi necessário que nós nos sentássemos à mesma mesa. Isso aconteceu no final da Segunda Guerra Mundial, em 1947. Foi criada, então, a Organização das Nações Unidas. Bem, não respeita, alguns países não respeitam muito a ONU, mas outros dependem da ONU. Né? Agora mesmo, nós temos a ONU tendo um papel preponderante nessa questão da guerra química na Síria. Né? Alguém tinha que fazer alguma coisa. Não é possível aquele maluco tocando fogo nas pessoas, em criancinha. Aquilo é uma coisa horrorosa, medonha. Isso é um anticristo. Mas tudo bem, o Trump foi lá e pá, acabou com as fábricas de material químico dele, né? Bem, e a França ia dar bem, né? Embora o Putin esteja dizendo que vai retaliar. Que coisa vergonhosa apoiar um genocida desse. Quem apoia um genocida tem que ser outro genocida. E o que ele fez, né, nos países que circundam a União Soviética. Bom, enfim, a Rússia toda. Bom, enfim. O que eu estava falando mesmo? Ah, tá. De quem é abduzido. Então, quem ainda se que sente abduzido. Então, ainda que a gente tenha todas essas mazelas aqui no nosso planeta, nós temos, para o bem ou para o mal, uma Organização das Nações Unidas. Certo? E ela tem que entrar, por exemplo, se o Brasil resolve invadir o Paraguai, opa, não é assim. Vai haver uma reação por parte da comunidade internacional. Ou se o Paraguai resolve invadir o Brasil, entendem? Então tem que haver isto também lá fora. Por quê? Até porque essas civilizações mais avançadas, evidentemente que devem já terem sentada à mesa, que talvez há milhares de anos atrás. Então eu acredito que haja sim uma organização, uma hierarquia, algo em funcionamento lá fora. E eu acredito que essas abduções são feitas por civilizações que fazem parte disto. Por quê? Deduzindo o que eles querem. A partir do conhecimento de que em 9 a cada 10 abduções há extração de material genético, o que eles estão fazendo é benéfico para alguém, até mesmo pode ser para nós. Eles podem também estar usando esse material para gerar seres, para serem reintroduzidos aqui no planeta Terra, como eles também podem estar usando esse material genético para reconstituir, talvez, uma capacidade reprodutiva que já não exista mais de outras civilizações. É claro que a abdução é uma violência ao livre-arbítrio. Eu vou até fazer um exemplo tosco aqui, a onça do Pantanal. Já viram a onça do Pantanal? É um gatinho. A onça do Pantanal é um gatinho bravo, come vaca. É um gatinho, mas é bravo. Tá? A onça do Pantanal está em extinção? Bom, parece que já não está mais, né? Mas quando estava à beira da extinção, inúmeras entidades de preservação do meio ambiente, como a World Wildlife Foundation, entre outras, o IBAMA mesmo, e algumas universidades e projetos de pesquisa, começaram a perseguir a onça para ver o que a onça fazia, para ver onde a onça bebia água, o que ela comia. Volta e meia, eles tinham que aplicar um dardo na onça. Pum! A onça caía dura lá. Aí eles colocaram uma coleira, um implante, para transmitir informação em tempo real de onde a onça está indo. Aí eles pesaram a onça, tiraram pedacinhos da onça, assim, amostra de gengiva, etc. tal, para ver DNA, essa coisa toda.
pele, sei lá. O que eles fazem com animais? Para o benefício da onça, para conhecer os hábitos da onça, para impedir que ela se extingua. Aí tudo bem, a onça encontra o onço. Já viram onça e onço fazer amor? Que coisa medonha. Então, a onça encontra o onço. Eles vão ter que pegar o onço também. Por que ela escolheu aquele onço? Ou o onço escolheu ela? Aí eles têm um oncinho. Vão ter que pegar o oncinho também. Entende? Então, é um processo. E outra, essa onça nunca mais vai se ver livre. Porque, para conhecer a história da onça, ela já foi pega lá atrás, há 20 anos. E depois ela foi pegando novamente, foi sempre pesada, aí nasce um oncinho, eles vão fazer as experiências. Então, isso é um processo de abdução. É claro que a onça acaba, quando ela acorda daquele dardo, uma dor de cabeça danada, parece que tomou 2 litros de vodka ruim, ela não gosta, mas é para o bem dela, é para o bem dela. Isso pode ser um exemplo assim, meio estapafúrdio, mas é isso aí. Tem até outro exemplo. Olha, a nossa ciência faz isso com os animais. Então não tem como barrar? Não tem como nos proteger disso? De abdução? É. Não. Não há meios. Você está programado para ser abduzido, você vai ser abduzido. Não há. Eu publiquei uma ocasião um artigo de uma pesquisadora norte-americana em que ela colocava a teoria de que há um meio de você impedir uma abdução. Mas ela defendia uma forma de pensamento que repeliria esses seres. Mas no final, depois de alguns anos ela defender essa teoria, ela voltou atrás, ela falou, não. Todos os casos de abdução que eu conheci foram absolutamente inevitáveis. Eles têm o poder de desligar a gente quando eles querem e levar a gente para dentro das naves, ou mexer com a gente, trabalhar a gente, entre aspas, onde quer que nós estejamos. Eu não conheço nada que possa impedir uma abdução. Eu não conheço nenhum método, não conheço ninguém que tivesse estado à beira de uma abdução e conseguiu se livrar. Está para ser abduzido? Vai ser abduzido. Gostaram do final da palestra do Gevaerd, das respostas que ele deu? Tenho certeza que sim. Para a próxima semana, nós prometemos trazer a palestra do Geraldo Lemos, que falou sobre o fim do mundo, mas com uma pesquisa muito bonita sobre as entrelinhas de Chico Xavier, as psicografias do Chico Xavier. Vamos assistir na próxima semana Geraldo Lemos.